Estava novamente ansioso poder reencontrá-los. Demorei um pouquinho para poder postar um próximo vídeo, né? Esse vídeo. Mas estamos aí novamente. Vamos continuar nossa jornada através do estudo do Sermão da Montanha, especificamente sobre as bem-aventuranças, que Jesus tem nos ensinado muita coisa. Eu tenho aprendido bastante, espero que você também tenha aprendido. Mas antes de entrarmos especificamente no Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar um outro texto. Nós estamos vivendo numa época, né, onde várias pessoas têm estado muito preocupados, bem desesperados. Outros talvez estão indo para um outro extremo, né? Tem gente que acho que os dois extremos é um problema. Um é você maximizar, glorificar, né, o problema que nós nos encontramos. Então, olha, tá terrível, então não tem jeito. O único jeito é entrar em desespero e não tem o que fazer. Mas isso é um extremo, né? Eu acho que a gente não pode chegar nisso. Um outro extremo é a gente minimizar o problema que nos encontramos, né? A tal ponto de falar, olha, a gente não tem que se preocupar com isso aí, vamos confiar em Deus e vamos lá e tal. Isso é bem complicado, sabe? Eu acho que são dois extremos que nós temos que ter muito cuidado. Mas, no meio de tudo isso, né? O que nós podemos ter em mente? E para mim é uma coisa que é bem bonita, é a cena que aconteceu. Está relatado em João, no Evangelho de João, capítulo 11, em que um dos amigos de Jesus tinha morrido, Lázaro, e depois ele tem uma conversa ali com suas irmãs, ele olhando a situação, olhando pelas pessoas, ele olhando o sofrimento de todo mundo. Jesus, ele seja o que passou ali dentro de Jesus, né, o espírito dele se comoveu e ele ficou profundamente comovido pelo que tinha acontecido. E aí, poucos versos depois diz que Jesus chorou. E isso para mim é algo assim que, diferentemente do que muitas pessoas acham, né? Que tem pessoas que até acreditam em Deus, mas acham que Deus simplesmente criou o ser humano e largou mão. Falou, tá vendo? A gente tá passando por tudo isso aqui, não é possível que exista. Que se existe, ele tá passível ao nosso sofrimento e tudo que tá acontecendo. Eu acredito que não. Eu acredito que se Cristo ele é a maior revelação de Deus, nós aprendemos sobre um Deus que sofre. Isso para mim é uma coisa assim que é extraordinário, entender que existe um Deus que sofre conosco. Ele não é passível do que está acontecendo. Ele não é indiferente ao que está acontecendo. Mas ele é um Deus que se preocupa com cada um de nós, a ponto de até mesmo chorar junto conosco pelo que nós... Às vezes ele não resolve o problema, mas se nós estamos sofrendo, ele sofre junto conosco. Então eu queria só poder fazer essa pequena reflexão aqui no início, da gente voltar para o nosso estudo então. Então vamos lá para Mateus capítulo 5, verso 5. Estamos avançando, daqui a pouquinho a gente chega ali. A terceira bem-aventurança. De 8, né? Ou 9. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 bem-aventuranças, né? São 9, só que as duas últimas a gente vai ver que se trata da mesma coisa. Beleza, então, vamos lá. Verso 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ok? Então vamos lá. Primeira perguntinha que nós fazemos é: o que significa ser manso? Será que ser manso é simplesmente assim, né? Ser gentil? Ah, o cara é cavalheiro, é uma dama, sabe? Trata todo mundo bem e tal. Ou então, não, tem personalidade diferente daquela pessoa que ela é mais, né, empolgada e tal, tem aquele cara que é mais tranquilo. Então, o que será que significa ser manso? O que Cristo estava nos dizendo aqui? Uma coisa que é bem importante, de novo, eu falo, nós entendemos que Cristo está nos ensinando uma jornada, né? Uma jornada dentro daqueles que vivem na realidade do reino. Aqueles que são, como que a gente pode dizer, né? Súditos, né? Essa palavra é súditos do reino.
Então, nós temos no primeiro ali, na primeira bem-aventurança, né, Cristo nos ensinando quem são as verdadeiras pessoas que são felizes, quem são as verdadeiras pessoas que são abençoadas por Deus, que têm o olhar, o favor, a bênção de Deus. Então, observe que se a gente for observar, se a gente for olhar, né, observe se a gente for observar, se a gente for olhar, cada uma das características que nós temos é uma subversão do que nós esperamos. Então, primeiro, pobre de espírito. Aquele que entende que não consegue, que depende de Deus. Segundo, o que chora, não que acha que é forte e tudo mais, que aguenta tudo, mas é o que chora, o que entende a sua situação e leva a um profundo pesar, um profundo lamento pelas suas circunstâncias, pelas circunstâncias dos outros. E agora, isso leva a pessoa a se tornar manso ou gentil. Mas o que significa ser manso e gentil do ponto de vista bíblico? Essa que é a questão que nós temos que compreender. Sabe, eu cresci, e acredito que a maioria de vocês também cresceu assistindo várias coisas de super-heróis. Eu gostava quando era pequeno lá do Dragon Ball, né? Que tinha os superpoderes e tudo mais. Super-heróis, até hoje, né? Eu gosto de bastante coisa. Mas quando nós temos a influência, né, da mídia e tudo mais, ensinando o que é ser uma pessoa que, aos olhos dos outros, olha, aquele lá é o grande cara, aquele lá é o que vai mudar a sociedade. Então, quais são as características? Se a gente fosse colocar um top 10 aqui das características dos grandes seres humanos, né? Homens e mulheres. Do que é ser, sabe, destaque na sociedade. Então, é uma pessoa que tem a boa aparência, que fala bem, extrovertida, é a pessoa que tem várias habilidades, né? É a pessoa que é corajosa, né? Ela tem bravura. Então existem várias características que talvez nesse top 10, uma das que não se encontrariam seria as características que Cristo coloca nas bem-aventuranças. O pobre, o que chora, o manso. Talvez não. Talvez meu palpite aqui não entraria ali se a gente fosse colocar nessa lista, né? Então, observa que o que Cristo está nos ensinando é uma subversão, né, da nossa sociedade, do que o mundo, né, sistema que nos encontramos, né, entre vários sistemas, na verdade, que nos encontramos, né, eles ensinam esse tipo de coisa, que para você ser a pessoa de destaque, a pessoa importante, a pessoa ideal, né, você precisa dessas características aqui. E Cristo ele vem com uma subversão, colocando que é totalmente diferente. Então, aqueles que vivem na realidade do reino é uma inversão. Há uma inversão nessa ideia, nessa mentalidade. E que é o que eu acho fantástico, né? Geralmente o forte é o que se destaca, mas para Cristo é o fraco. É o inverso. Observe o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Olha o que diz aqui. Então ele me disse, né, Deus falando com Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do ser humano. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então observe que Deus ele se gloria na fraqueza. Olha que interessante, né? O inverso. Nós queremos ser fortes e Deus ele se gloria na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do ser humano. Justamente por quê? Porque nós reconhecemos que não podemos por nós mesmos e permitimos agora que Deus ele possa atuar em nós, por nós e em nós, e por meio de nós. É bem interessante. Agora, eu já tenho falado que o que Cristo ele nos ensina não é uma grande novidade, mas na verdade ele está tentando nos relembrar e clarear um pouquinho do que já era ensinado no Antigo Testamento, né?
Não existe uma desconexão do Antigo Testamento, existe uma continuidade. Então, o meu palpite é, de onde foi que Cristo tirou essa ideia de manso que herdaram a terra? Então vamos para Salmo 37. Um salmo bem bonito também. Nós temos visto alguns salmos aí, né? O Salmo 37, a partir do verso 1, diz assim, ó. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Então, e na Bíblia, o que pratica iniquidade geralmente está relacionado à violência, à opressão. E aqui fala, olha, não é para você gerar ira, não é para você ter raiva, não é para você alimentar sentimento ou até mesmo inveja. Por quê? Porque quando a gente olha para sistemas que nos encontramos, né, para a sociedade de forma geral, as pessoas elas crescem, elas evoluem na vida, né, elas desenvolvem na vida delas através de opressão, através de pisar nos outros, né, de passar por cima das outras pessoas e oprimir e usar das outras pessoas. É mais ou menos isso aqui que são os malfeitores que praticam iniquidade. Então a gente não tem que se indignar e ter inveja. Por quê? Verso 2 responde. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Olha só. Porque a forma de Deus enxergar as circunstâncias não é pela circunstância em si, mas olhando para o futuro, na perspectiva futura. Então eles, hoje, através de opressão, através de passar por cima das outras pessoas, através de se aproveitar de circunstâncias, de poder, as pessoas elas estão herdando e conquistando aí as coisas do mundo, mas tudo isso vai acabar por quê? Porque um dia vai ser o reino de Deus. E aí é o inverso. E o que a gente faz então? O que a gente faz? Verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha que legal. Então, o que nós temos que fazer? Tem que confiar em Deus, tem que esperar em Deus, tem que deixar que Deus ele faça as coisas do jeito dele. Não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Então, começa com a confiança. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é confiar em Deus. Então, eu vejo tudo que está acontecendo no nosso meio. A primeira coisa que eu tenho que fazer não é eu tentar resolver as coisas do meu jeito, mas confiando em Deus, esperando. E é onde a gente tem uma inversão. Não é fazendo a mesma coisa que eles fazem. Não é olho por olho, dente por dente. Mas Cristo ensina uma inversão. Depois, mais pra frente, né, Jesus fala, olha, se alguém dá um tapa na sua cara, você dá o outro lado. Se alguém pede pra você andar 1 milha, você anda até 2. Se roubarem a tua capa, dá a tua túnica. Não é pra você, através de violência com violência, briga com briga, raiva com raiva. Não. Deixa que aquilo, quem pratica isso tem o seu juízo no futuro. Mas o que eu faço então? Confie em Deus. Espere em Deus. Verso 4. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então ele vai fazer justiça. Mas ele... Então o que a gente faz? Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então você olha e fala, mas é tudo injusto. De fato, nós estamos num mundo quebrado, num mundo cheio de injustiça. É para eu me irritar? É para eu gerar agora sentimentos contrários? Não. Enxergue os outros não com o olhar de quem são agora, mas com a perspectiva futura, daqueles que, como todos cidadãos do reino de Deus, e trate eles como um cidadão do reino. Deixa a ira, verso 8, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então, se a gente continuar alimentando esse tipo de sentimento, a gente vai acabar com eles. Então, o que eu acho engraçado, eu vejo muitas vezes, né? Gente criticando outros por preconceito, por
vários tipos de opressão e tudo mais, só que geralmente alimenta um sentimento e acaba fazendo o mesmo. Teve um episódio que achei bem curioso, né? Um rapaz, uma vez ele fez um símbolo que representa algo historicamente bem pesado, né? Posso assim dizer. Daí, ok, ele não deveria ter feito aquilo, né? Porque o símbolo tem um peso em si já na história do que aconteceu lá no passado. Então, carrega muita coisa, sabe? Muito trauma, muito sofrimento envolvido. O símbolo representava muita coisa assim, né? Bem forte. Só que engraçado que quando eu vi as pessoas comentando sobre a pessoa que fez aquilo ali, falando que queriam fazer com ele, o cara que faz isso, e começou a falar um monte de coisa, alimentando o tipo de sentimento que é o mesmo sentimento que gerou tudo aquilo que aconteceu no passado. Eu fiquei me perguntando, olha só, critica por algo que o cara fez, que um desenho que representava uma coisa que fizeram no passado, e tá alimentando o mesmo sentimento que levou a mesma coisa lá. Eu fiquei, não faz sentido. E é isso que tá falando aqui no texto. Ó, não alimenta esse sentimento, sabe? Deixa ir, abandona o furor. Então você não tem que pagar com a mesma moeda. Então o que a pessoa faz, você não tem que retribuir agora violência com violência, briga com briga, raiva com raiva. Não. O contrário, espera no Senhor. Confia. O verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Ó, observa que a primeira vez aparece que possuirão a terra. Primeiro, esperar, ter paciência, confiar em Deus. Verso 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás seu lugar e não acharás. Então vai chegar um momento onde o reino de Deus vai ser estabelecido, né? O reino glorioso, e o ímpio não é mais existirá. Então não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então espera, confia. E essa espera é que leva ao quê? Verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Então olha só, é o mesmo que Jesus utiliza lá depois, que os mansos é quem herdarão a terra. Então, o que é ser manso, de acordo com a Bíblia? É aquele que espera e confia em Deus. Essa espera, essa confiança, essa paciência em deixar Deus fazer as coisas do jeito dele, leva a pessoa a se tornar um manso, a pessoa que é gentil aos olhos bíblicos, que é aquele que trata o outro ao contrário que talvez aos olhos humanos mereceria, que olha todo mundo como sendo um cidadão do reino. Então há uma inversão. E há uma promessa de paz, né? Por que é uma promessa de paz? Em Cristo nós temos paz. Porque Cristo é a própria paz. Cristo chegava aos lugares e falava, paz seja convosco. Em meio à tempestade, em meio a todas as coisas, Cristo falava paz. E tudo que se acalmava. Por quê? Porque Cristo é a própria paz. E com Cristo nós temos paz, a paz de espírito. Não é ausência de conflito. Paz não é ausência de conflito. Paz é um estado de espírito. Assim como a felicidade, elas estão conectadas. Então é meio tudo isso que está acontecendo. Eu posso ser oprimido, eu posso ser violentado, eu posso ser tudo que for. Deus, ele tem uma promessa de que ainda hoje eu consigo sentir essa paz e essa felicidade que excede todo e qualquer sentimento que eu esteja passando ou sentindo dentro de mim. Espero que talvez o que eu tenho falado aqui possa encontrar uma brecha no seu coração. Para mim é algo que tem me acalentado e tem mostrado, sabe? Existe um Deus que está olhando para nós, um Deus que está preocupado conosco e que tem feito as coisas do jeito que vai ser o melhor no final das contas. Mesmo em meio a uma situação, uma pandemia e uma crise. Confiar em Deus, esperar em Deus. Viver a minha vida numa inversão do que geralmente a sociedade faz. E espera também que façamos. Mas da maneira de Cristo.
eu te convido a você continuar nessa jornada para aprendermos mais. E se você tem gostado desse conteúdo, compartilhe com as outras pessoas, copie o link, manda, compartilha no WhatsApp, no Instagram, para que mais pessoas possam aprender do que nós temos aprendido através da palavra de Deus. Para que o ideal de Cristo possa fazer parte do ideal da nossa vida também, para que nossa mente seja como a mente de Cristo. Aos poucos sejamos moldados. Certo? Então nos vemos em breve, estudando um pouquinho mais do que Cristo tem ensinado para nós. Um abraço.